Olá, meus queridos e minhas queridas. Paz e bem. Patrícia Link falando aqui. Sou psicóloga e também terapeuta de alinhamento energético e você está no canal Manual da Vida. Deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos à leitura de hoje. Último capítulo de Josué, capítulo 24. Pegue sua Bíblia, vamos lá. Pacto renovado em Siquém. E Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém e convocou os anciões de Israel. É assim que fala, será? E os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais. E eles se apresentaram diante de Deus. Esse capítulo é muito bonito. E Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, em tempos antigos. Os vossos pais habitaram no outro lado do rio, a saber, Terá, o pai de Abraão, o pai de Naor, e eles serviram a outros deuses. Eu tomei o vosso pai, Abraão, do outro lado do rio, e o guiei através de toda a terra de Canaã, e multipliquei a sua semente. E lhe dei Isaque. E eu dei a Isaque Jacó e Esaú, e dei a Esaú o monte Seir, para que possuísse. Porém, Jacó e os seus filhos desceram ao Egito. Eu também enviei Moisés e Arão e afligi o Egito, segundo aquilo que fiz no meio deles. E depois vos tirei de lá. E retirei os vossos pais do Egito, e vós viestes até o mar, e os egípcios perseguiram os vossos pais com as carruagens e cavaleiros até o Mar Vermelho. E quando eles clamaram ao Senhor, Ele colocou escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. E habitastes no deserto por um longo tempo. E eu vos trouxe a terra dos amorreus, os quais habitavam no outro lado do Jordão. E eles lutaram convosco, e eu lhes entreguei da vossa mão, para que pudesseis possuir a terra. E eu os destruí diante de vós. Depois Balaque, o filho de Zippor, rei de Moabe, levantou-se e guerreou contra Israel, e mandou chamar a Balaão, o filho de Beor, para vos amaldiçoar. Porém, eu não atentei a Balaão, portanto, ele ainda vos abençoou. Assim, eu vos livrei da sua mão. E vós atravessastes o Jordão e chegastes a Jericó. E os homens de Jericó lutaram contra vós, os amorreus e os fariseus, e os cananeus, e os heteus, e os girgazeus, e os heveus, e os jebuseus, e eu os entreguei na vossa mão. E eu enviei o Vespão diante de vós, o qual expulsaram de diante de vós, a saber, os 2 reis dos amorreus. Mas não com a tua espada, tampouco com o teu arco. E eu vos dei uma terra pela qual vós não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e nelas habitas.
dos vinhedos e olivais que não plantastes, vós comeis. Agora, portanto, temei o Senhor e servi com sinceridade em verdade. Ponde de lado os deuses que os vossos pais serviram no outro lado do rio e no Egito, e servi ao Senhor. E se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei neste dia a quem servireis. Se aos deuses que os vossos pais serviram, os quais estavam do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Meus filhos estão selados e marcados. E o povo respondeu e disse: Deus nos proíba de abandonarmos o Senhor para servir a outros deuses, pois o Senhor, nosso Deus, é quem trouxe a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa do cativeiro, e quem fez aqueles grandes sinais à vossa vista, e nos preservou em todo o caminho pelo qual andamos, e no meio de todos os povos pelos quais passamos. E o Senhor expulsou de diante de nós todos os povos, até mesmo os amorreus que habitavam na terra. Por isso também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Eu servirei ao Senhor meu Deus, e a sua voz eu obedecerei. E Josué disse ao povo: Vós não podeis servir ao Senhor, posto que é um Deus santo. Ele é um Deus ciumento. Ele não perdoará as vossas transgressões, tampouco os vossos pecados. Se abandonardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então Ele se virará e vos ferirá e vos consumirá depois daquilo que tem vos feito de bom. E o povo disse a Josué: Não, mas serviremos ao Senhor. E Josué disse ao povo: Vós sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para servi-lo. E eles disseram: Nós somos testemunhas. Agora, portanto, colocai de lado, disse ele, os deuses estranhos que estão no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. E o povo disse a Josué: Ao Senhor nosso Deus serviremos, e a sua voz obedeceremos. Assim Josué fez um pacto com o povo naquele dia. Ele estabeleceu um estatuto a uma ordenança em Siquém. E Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, e tomou uma grande pedra, e ergueu ali debaixo de um carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E Josué disse a todo o povo: Eis que esta pedra será uma testemunha para nós, pois ela ouviu todas as palavras do Senhor, as quais ele nos falou. Portanto, ela será uma testemunha para vós, para que não negueis o vosso Deus. Então Josué deixou o povo partir, cada homem para a sua herança. Morte e enterro de Josué. E sucedeu que depois destas coisas faleceu Josué, o filho de Num, o servo do Senhor, tendo 110 anos de idade. E o sepultaram no limite da sua herança em
Timnate-Sera, que está no monte Efraim, no lado norte do outeiro de Gaás. E Israel serviu ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que viveram além de Josué, e que haviam conhecido todas as obras do Senhor, as quais ele tinha feito por Israel. E os ossos de José, os quais os filhos de Israel trouxeram do Egito, eles sepultaram em Siquém, em um pedaço de terra que Jacó adquiriu dos filhos de Amor, o pai de Siquém, por 100 peças de prata. E ele se tornou herança dos filhos de José. E faleceu Eleazar, o filho de Arão, e o sepultaram em um outeiro que pertencia a Finéias, o seu filho, o qual lhe foi dado no monte Efraim. E esse foi o capítulo 24 de Josué, o último. Bonito, né? Como é bonito ver a fidelidade descrita aqui do povo de Israel com o Senhor. E o pedido, né, para que não se volte a adorar antigos deuses, que os pais que erraram, né, para que os filhos e os próximos descendentes não errem, né, que persigam a lei correta, né, adorar ao Deus de Israel e não a outros deuses. E é tão bonito, né, principalmente essa parte que diz assim: eu servirei ao Senhor meu Deus e a sua voz eu obedecerei. E que chamados Deus tem chamado a tua vida, na tua profissão, na tua forma de ganhar dinheiro, na tua forma de tratar as pessoas com fidelidade ao Senhor. Porque quando somos fiéis no pouco, a muito também nos é confiado. E no que você tem errado na tua vida, se podado, não permitido que Deus derrame as bênçãos na sua vida, por conta de pequenos pecados, de pequenas portas abertas que você acha que não dá nada, de pequenas formas erradas de tratar as pessoas, de tratar com insignificância, de às vezes não ser tão respeitoso ou tão amoroso ou tão empático em se colocar no lugar do outro. Quais são as pequenas falhas ou idolatrias que você pode estar errando e pecando e que você poderia fazer esse exame de consciência, né? Autoexame de consciência. Como eu poderia me melhorar mais hoje? O que aconteceu de errado de repente no dia de hoje? Que eu poderia melhorar amanhã, no meu dia amanhã, com as pessoas, com fulano, com ciclano. Fica a nossa reflexão nesse capítulo de Josué. E eu te espero no próximo capítulo, que eu não sei ainda qual é, pra gente continuar essa leitura da Bíblia, esse estudo da Bíblia, essa metanoia que a Bíblia faz na nossa vida, essa mudança de pensamento, essa elevação da frequência do nosso pensar, do nosso agir. E eu te espero no próximo capítulo. Até mais!